Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias do nosso tricolor. E antes da gente começar, lembra, se inscreve no canal, compartilha os vídeos com outros tricolores que você conhece, curte e vamos lá! Começando com boas notícias, né? O Ivan Bezerra da Silva, aquele torcedor de São Paulo que estava no estádio quando o São Paulo empatou o jogo contra o Libertad e a placa, começaram a bater na placa e a placa caiu e acertou a cabeça dele. Ele deixou a UTI hoje, já está respirando sem ajuda de aparelhos. Ele precisou fazer uma cirurgia no crânio, né, por causa da pancada. E o São Paulo deu todo o suporte, né, para a família, ele está no Albert Einstein, tudo sendo tratado. Mas graças a Deus aí tivemos uma boa notícia que ele saiu da UTI e já está respirando já por conta própria. Se Deus quiser aí logo ele vai estar 100% aí para comemorar o título da Libertadores esse ano, hein? E outra boa notícia. São Paulo finalmente pagou a premiação que estava devendo para os jogadores por eles terem se classificado diretamente para a Libertadores. O São Paulo divulgou que essa premiação foi paga antes do jogo contra o Mirassol. Quer dizer, não adiantou nada, porque nós perdemos o jogo daquele jeito. Mas, pelo menos, ninguém vai poder falar que as coisas estão em atraso no São Paulo, né? Eu devo, não nego, pago assim que puder, né? E o... É uma situação vergonhosa, a gente dá risada, tudo para não chorar, né? Porque, gente, tem janela agora no meio do ano, a gente com certeza vai perder jogadores, vai ter que contratar alguns também, então é bom que o São Paulo já acerte os pendentes para não deixar nenhum mal-estar aí caso venha algum outro jogador. E aí os jogadores ficam se perguntando, mas tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro para pagar a gente? Pelo menos agora tá tudo certo, o São Paulo não tá devendo nada para nenhum jogador, segundo eles divulgaram. A gente é um caloteiro, mas um caloteiro leve, digamos assim. Só atrasa o pagamento por enquanto. Ah, que situação. E mais uma boa notícia. Ó, hoje nós estamos batendo recorde. São Paulo renovou o contrato com o Mike, o Igor Felisberto e com o Paulinho. Os três jogadores que já estão sendo relacionados para o time profissional, né? Já foram agora contra o Tadjera, estavam lá no banco. O Paulinho assinou contrato, que é atacante, né? Ele assinou contrato até o final de 2027. O Mike, que é o lateral direito, assinou até o final de 2028. E o Igor Felisberto, né, que joga na defesa, ele assinou até o final de 2029, cara. Então, o São Paulo já se precavendo, né, contra o mercado, caso alguém faça alguma investida agora na janela do meio do ano. Então, esses jogadores que ele subiu de cotia para usar no time profissional, ele já conseguiu, acho que renovar praticamente todo mundo aí. Novamente, falta somente o Alan Franco e o Juan Tressoldi, né? O Juan Tressoldi que muito provavelmente a gente vai perder. Mas o Alan Franco ainda temos a esperança que vai dar tudo certo e ele vai ficar no São Paulo. E o Anthony, que está no Real Betis, perdeu, né, a Conference League por 4-1 de virada para o Chelsea, mas ele teve uma entrevista recente e falou do desejo dele de voltar para o São Paulo, né? Ele falou que o São Paulo é o time que ele tem o desejo de retornar, que é o time do coração, que ele se lembra ainda de quando ele ia para o Morumbi em noite de Libertadores como torcedor, nos clássicos contra o Corinthians, por exemplo. Porém, ele não deu data para isso acontecer, né? O Anthony tem só 25 anos, então muito provavelmente ele volta lá quando tiver em final de carreira ou coisa desse tipo, ou se o São Paulo der uma reviravolta e virar uma potência financeira, pode ser que ele volte mais novo, né? Mas é um jogador que tem muito mercado lá na Europa, então não deve, infelizmente, voltar tão cedo para o São Paulo. Você gostava de ver o Anthony jogar aqui? Deixa aí nos comentários pra gente. Eu sinto falta, viu? Nossa, sinto falta do Anthony. Como faz falta alguém que vai para cima dos jogadores nesse time do São Paulo. E mais boas notícias, hein? No jogo agora que a gente tem no sábado contra o Bahia, se eu não me engano, às 6:30 da tarde, o Luca volta, né? O ponta. Ele tinha sofrido uma lesão no tornozelo, né? Mas já treinou com os companheiros, já fez o treino completo. E o Cédric Soares também, que estava com dores, ele fez o aquecimento com o restante do plantel. Então, muito provavelmente deve estar à disposição também para o jogo contra o Bahia. Quem não vai estar disponível é o André Silva, né, que sentiu.
Então o Rian Francisco provavelmente vai ser titular nesse jogo contra o Bahia. Finalmente vamos ver um jogo do moleque. O Alisson também está suspenso, né? Ele estava suspenso no jogo da Libertadores e está suspenso no jogo agora contra o Bahia. E o nosso queridíssimo técnico Zubeldia, que também estará fora do jogo, cumprindo suspensão, a última, esperamos. E vamos ter que encarar o Max Cubeiras mesmo do lado do gramado, infelizmente. Tomara que o São Paulo saia com a vitória, a gente precisa, a gente está muito próximo da zona de rebaixamento no Brasileiro. Precisamos pontuar, vamos torcer para dar tudo certo, mas é difícil, hein? Ganhar do Bahia lá não vai ser fácil, não. Agora mudando um pouco para Libertadores, né? Hoje às 7h30 sai o último time que falta para se classificar para Libertadores. O São Paulo, como classificou em primeiro, vai pegar algum segundo colocado, né? Então a gente já pode pegar o Botafogo, o Universitário do Peru, o Flamengo, o Libertad, que estava no nosso grupo. Aí tem o do grupo E que a gente não sabe quem é que vai ainda. O Atlético Nacional da Colômbia, o Cerro Porteño do Paraguai e o Peñarol. Então esses são os possíveis adversários do São Paulo nas oitavas da Libertadores. Eu só espero que a gente não pegue um time brasileiro já nas oitavas. Pode ser qualquer um, mas que não seja brasileiro. Eu acho que os times brasileiros são complicados. É melhor a gente pegar mais pra frente. Gostaria muito que a gente pegasse o Libertad novamente, ou o Universitário do Peru seria uma boa pedida também. Vamos ver se a gente tá com sorte no sorteio da Libertadores, né? E consegue pegar um adversário fácil, não tem nenhum, mas que não seja uma pedreira como o Botafogo ou principalmente o Flamengo, né? Tomara que a gente dê bastante sorte nesse sorteio, hein? E vocês lembram que eu falei que o Bobadilha ia fazer uma reunião com a diretoria de São Paulo, né? Pois bem, São Paulo escutou o que ele falou e decidiu apenas dar um cursinho para ele no compliance do São Paulo e tal, de boas maneiras e tal, coisa do tipo. Vou, vou passar aqui o que eles falaram. O Bobadilha prestou esclarecimentos à diretoria de São Paulo, que conversou com ele. O Bobadilha falou o que disse, deu toda a explicação e aí o São Paulo tomou a decisão. Não vai ter multa, não vai ser afastado, mas houve um sermão no Bobadilha. É criança agora. Isso é fato. Ele tomou um sermão e o Bobadilha agora vai passar por um processo de compliance no clube, como se fosse uma empresa. Ele vai passar por um processo de educação. Então essa foi a punição do Bobadilha pela instituição São Paulo. O que me faz pensar que, pelo jeito, o que ele falou não foi tão grave quanto o seu venezuelano morto de fome, que eu não acho que São Paulo ia levar numa boa assim, né? Até pelo histórico que a gente tem de como São Paulo trata essas coisas. Então, pode ser que tenhamos reviravoltas nesse caso, né? E a Federação Paraguaia de Futebol falou que vai dar total apoio para o Bobadilha, que inclusive vai junto a recorrer junto à Conmebol e à FIFA para garantir a integridade e a defesa, né, do Bobadilha. E ela se colocou publicamente ao lado do atleta, né? O Bobadilha, que é paraguaio, né? Então você vê que a Federação Paraguaia de Futebol está completamente do lado do jogador, né? São Paulo eu acho que agiu bem. É melhor deixar os caras brigar lá e ficar na dele, quietinho. Se for o caso, já vende o cara e boa e tá tudo certo. Só que a Federação Venezuelana publicou um comunicado falando que não vai deixar isso quieto. Ela disse que já levou os casos tanto para a FIFA quanto para a Conmebol e que pediu medidas urgentes e exemplares. Olha lá, estão querendo dar nem a chance de defesa pro Bobadilha, rapaz. Vou falar para vocês aqui o comunicado da Federação Venezuelana. Nós da Federação Venezuelana de Futebol expressamos nosso mais firme repúdio diante dos atos de xenofobia sofridos pelos nossos jogadores Miguel Navarro e Joanny Contreras, ocorridos recentemente. Ou seja, já estão levando o caso do Bobadilha como se fosse fato consumado. Nenhuma forma de discriminação cabe no futebol e na sociedade. Rechaçamos de maneira categórica esses ataques que atentam contra os princípios de respeito, inclusão e dignidade humana, que promovam o esporte. Lamentavelmente, esses feitos não são isolados. Atletas venezuelanos têm sido objeto de manifestações discriminatórias dentro e fora dos estádios. Como federação, não seremos indiferentes diante das agressões
que deixam vulneráveis não só os nossos atletas, como até o espírito do esporte. Levamos esse caso às instâncias correspondentes e solicitamos às autoridades locais, às ligas profissionais e aos organismos internacionais, incluindo Conmebol e FIFA, tomar medidas urgentes e exemplares para sancionar essas condutas e reforçar os protocolos de prevenção e denúncia. Nossa total solidariedade com Miguel e Joanny. Não estão sozinhos. Por trás de cada venezuelano tem uma nação que os acompanha, que levanta a voz e que exige respeito. E que não fique dúvidas, a xenofobia contra um jogador de futebol venezuelano é inaceitável e será sempre enfrentada com a maior firmeza. Não é só um ataque a um profissional de esporte, mas sim uma tentativa de menosprezar nossa identidade. Onde tiver um venezuelano jogando futebol, deve haver respeito. Eu concordo, acho que tem que defender mesmo, mas como eu disse desde o começo, Navarro não é florzinha que se cheire, não é santinho, não é inocente. Então tem que dar a chance de defesa pro Bobadilha, cara. As coisas não são assim. Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse. Amanhã, sexta-feira, a gente, se Deus quiser, volta com um vídeo mais voltado para o jogo contra o Bahia, lá na Fonte Nova, que vai ser no sábado. São Paulo precisa dos pontos, a gente precisa, é o penúltimo jogo nosso. Vai ter agora a data FIFA, né? Depois desse jogo do Bahia. E depois volta para ter o jogo contra o Vasco e aí acabou, vai ter o Mundial de Clubes lá e aí só volta depois disso. Então a gente espera que o São Paulo vá bem contra o Bahia, né? Bahia que deve estar mordido porque desclassificou na Libertadores, a torcida vai estar pegando no pé lá. Então a gente tem que aproveitar esse momento de desestabilização aí do time para fazer nossos 3 pontos lá. Obrigado pela audiência, um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo! Quero ser tetra.